Veio segunda, depois verifica se a sua apostilinha já está aí com a Michelle, né? E aí, se você também não tiver, segunda nós falamos sobre a Páscoa original. Nós pretendemos fazer aqui uma seudato, que é uma ceia de Páscoa. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Mas é um tempo de libertação, esse é um período de libertação, tá? Aí depois vocês veem com a Michelle sobre isso. Vamos lá, página. Nós paramos na parte sobre a regência do número 6, não é isso? O sexto dia, né? Glórias a Deus. Espírito Santo, não me deixa te atrapalhar, Senhor. Toca na minha mente, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu espírito. Aravassuri katarabashore mekalawaratarabadai. Espírito Santo, ativa o dom da palavra de sabedoria em mim nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Todo mundo aí com material? Sexto dia da criação. Ô, glória. Página de número 35. Página de número 35. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, Deus também cria algumas coisas, tá? No sexto dia, Deus cria os animais e o homem. Olha o que Deus vai criar no sexto dia. Ele cria animais e homens. No sexto dia, Deus fez todos os animais, grandes e pequenos. Ele pôs sobre a terra. Aí vai vir aí uma gama de animais. Elefantes, ursos, leões. Deixa eu perguntar, vocês sabem por que o leão é o rei da selva? Porque, por exemplo, o elefante ele é muito mais forte e muito maior do que um leão. A girafa ela é muito maior do que um leão. Qual outro animal grandão aí que tem também? Rinoceronte? Também muito forte, muito grande. E por que é o leão? Tanto que um dos nomes de Jesus é leão da tribo de Erudá, de Judá. Mas por que leão? Você sabe que as tribos, as 12 tribos, cada tribo ela tinha uma insígnia, um estandarte na realidade. É um brasão que é uma bandeira que cada tribo possuía. Por exemplo, Davi, quando ele foi ungido a rei de Israel, ele recebeu uma sandália com o brasão da tribo de Erudá. Saul, ele já andava com sandálias com o brasão da tribo, qual que era a tribo dele? Benjamim. Então, cada tribo tinha um brasão, um estandarte, uma insígnia. Agora, por que então o leão ele é considerado o rei da selva? O que você ia falar? Não, a Andréia ia falar alguma coisa? Irmãos, o leão ele é tido como rei da selva por causa do seu rugido. Olha que coisa. Porque quando ele ruge, eu não lembro agora se é 2 quilômetros de distância ou 8 quilômetros, eu acho que é 8. Se alguém puder ver aí, ajuda dos universitários, o rugido do leão é tão forte, é tão barulhento, que os animais estremecem diante do rugido do leão. Interessante, hein? Então é algo muito poderoso. E é por isso que ele é considerado... Ele também é forte, ele também é feroz, mas ele é considerado o rei da selva por causa do seu rugido. E eu já falei para você que na sua natureza original, falamos isso na aula passada, né? O leão não é carnívoro, ele é herbívoro. Ele é igual o boi, come capim. Sabia disso? Vai voltar a comer capim, tá? Aí tem as panteras. Pantera é linda também, né, irmãos? Um animal. 8 quilômetros, não é? 8 quilômetros. Você já parou para pensar nisso? Um rugido que chega a 8 quilômetros de distância.
É muita coisa, irmãos. É 8, né? É muita coisa. E é por isso que ele é tido como rei da selva, porque é ensurdecedor o rugido do leão. Os animais, os outros animais, eles estremecem, eles ficam temerosos com aquele rugido. Então, ele ganha no grito, né? Literalmente, mas vamos lá. Mas Jesus, ele é tido como leão da tribo de... Porque vai chegar a hora que ele vai dar o seu rugido. Olha só, na primeira vinda, ele vem como qual animal? Cordeiro. Na segunda, ele já não vem mais como cordeiro. Ele vem como o leão da tribo de Judá. Um leão poderosíssimo, tá? Panteras, vacas, carneiros, cachorros, gatos, bem como camundongos, ratos, doninhas, esquilos e tantas outras espécies de animais. Não pode esquecer-se dos insetos. Embora eu coloquei alguns animais aqui, mas tem uns aqui que eu fico, como diz o ditado aí, é meio cabreiro, tá? E eu já falo por quê. Podem-se conhecer apenas alguns poucos insetos, como moscas, pernilongo. Pernilongo é uma praga, não é, irmão? Mas ele faz parte de uma ecologia, do sistema ecológico. Formigas é bênção. O problema é que as formigas hoje em dia estão virando praga também, né? É verdade. Na tua casa não está tendo problema de formiga? Nunca vi, irmão. Lá em casa lá começou a surgir formiga do nada. Eu falei, mas sai daqui, Satanás. É. Coloca ele numa bandeja, pega uma travessa com água, põe um negócio no meio para sustentar a outra bandeja do bolo, porque senão a formiga demora. Isso é uma obra, irmã. Rogério, Oi. eu escrevi sal, não pode te açúcar. Tem que rir. Não sei nem se o pessoal tá ouvindo aqui, mas essa até que foi boa, pastor. Mas assim, irmãos, na realidade, a formiga, ela é um animal interessantíssimo. Por exemplo, cada animal aqui ele tem uma... Lá no livro de Jó, eu não me lembro agora. Eu não lembro qual que é o capítulo e o versículo. Mas há muitos anos atrás eu estava montando uma série de pregações sobre isso. Aprendendo com os bichos. Por quê? Porque cada animal, ele nos ensina. E Jó fala isso. Olhe para as aves dos céus, olhe para os animais e eles te ensinarão. É interessante. Se você olhar para o elefante, tem alguma coisa que você vai aprender com ele. Se você olhar para o urso, você também vai aprender alguma coisa com o urso. Se você olhar para o leão, também. Tem hora que você tem que falar com autoridade, né? Porque tem gente que quando vai falar, a pessoa não sabe, as pessoas... irmão, tem hora que você tem que ser firme, posicionamento. O leão, ele tem essa característica. Quando ele dá o rugido dele, não tem bicho que fica perto. Então, cada animal, ele tem a pantera, a vaca, irmão. A vaca, você sabia que a vaca tem tudo a ver com meditação? Vaca, vou falar. Vaca e meditação, tudo a ver. Não sabem disso? Quanto a vaca, ela tem um estômago, se não estou enganado, é 2 estômagos. O que ela faz? O boi, a vaca, vai. Ela come o quê? O que ela come? Capim. Ela vai lá, come o capim, come. Engoliu, volta tudo de novo, vomita, volta a comer tudo de novo. Come. Esse é o princípio da meditação. Você se alimenta da palavra, põe para fora, volta a comer aquilo de novo, e se alimenta, e aquilo vira revelação na sua vida. É assim que funciona no mundo espiritual. Quantas vezes eu não fui trabalhar, irmãos, e eu levava esses bloquinhos de nota, porque eu ficava ali meditando, eu estava trabalhando e meditando às vezes, e o Senhor me dando as coisas, eu ia anotando nos tempos que eu podia anotar, porque eu fazia esse processo. Comia, colocava para fora, colocava de novo, o Senhor ia me dando mais coisas, e a vaca é assim. Fora, sem contar que o boi e a vaca,
eles também são serviçais. É um animal serviçal, que serve o ser humano. Você gosta de servir as pessoas? E detalhe, hein? Tem momentos que, por exemplo, quem já ouviu falar do boi velho e do boi novo? No Nordeste tem muito isso, não tem? Da canga. Coloca uma canga no animal, né? Para arar a terra, o que eles fazem? Coloca a canga, só que o boi velho, ele já não tem a mesma resistência que o boi novo. Mas o boi velho, ele sabe como fazer o trabalho. E aí o que eles fazem? Ele coloca uma canga. E aí vai, é uma bola, e tem um, como que eu posso falar aquilo? Uma madeira e um ficador, que vai fincando na terra. Se o boi novo for muito rápido, aquilo lá vai fazendo assim, espalha, vai virar perturbação. Então, no alinhamento dos dois, o boi novo é que vai dando, o boi velho é que vai dando os comandos, os passos. Então ele vai indo, e aí vai fazendo a vala na terra, de uma maneira alinhada. Olha que coisa. A Bíblia, por exemplo, lá na Torá, em Deuteronômio, se não estou enganado, a Bíblia fala assim, ó, não colocarás boi e jumento juntos. Por quê? Não pode colocar boi e jumento junto para arar a terra. Por quê? O jumento é menor, o boi vai ficar com jugo desigual. Diga assim comigo, é muito perigoso. Jugo desigual na minha vida. A vaca, ela é assim, o boi, eles têm vários ensinamentos. Sem contar que eles servem de alimento para a vida das pessoas. Você tem sido alimento para a vida das pessoas? Alimento espiritual? Carneiro a gente tem falado na segunda-feira. Falamos de peça. O pessoal aqui já está sabendo sobre o carneiro. Aleluia. Como que veio essa história da ser um animal sagrado na Índia, né? Na Índia? Na Índia tem mais de 2 milhões de deuses, irmã. Tudo lá é sagrado. O camundongo é sagrado, a barata é sagrada. Tudo é sagrado. Eles não podem comer, por exemplo, o boi. Se comer o boi, eles matam a pessoa porque é um animal sagrado para eles. Isso daí é a obra dos anjos malignos, tá? Eles que gostam desse negócio de idolatria, de religiosidade, e os demônios trabalham junto com eles. E na Índia é complicado, viu? Cachorro. O cachorro ensina alguma coisa pra gente? Irmão, cachorro, você vai lá, dá umas pancadas nele, daqui a pouco ele vem balançando o rabinho. É um animal tão perdoador. E às vezes tem gente que guarda mágoa a vida toda, morre e não perdoa. E o bichinho ele vem lá, fica, não é verdade? Fica balançando o rabinho, faz cafuné em você. E você ainda dá uns coros nele, que eu sei. O quê? Agora eu vou falar algo aqui, não me leva a mal. Posso falar? Você que tem cachorro na sua casa, pelo amor de Deus, eu vou falar pelo amor de Jesus Cristo. Eu e a irmã Cida, a gente tem uma unção para entrar na casa das pessoas assim, e tá aquele cheiro de gato molhado, aquele cheiro de cachorro molhado. Não é uma nem duas casas, várias. Se você tem, limpa a tua casa de modo que não fique cheiro de cachorro, pelo amor de Deus. Não estou brincando, é sério. Porque quem já entrou na casa de pessoas assim com cheiro muito forte? Irmão, a gente acabou de vir de uma visita que estava só por Deus, meu irmão. Eu fiquei até preocupado de sentar no sofá e um cheiro impregnar nas costas. É sério. A irmã Cida é ligeira, ela senta assim, ó. Ela nem encosta. Por quê? Um cheiro muito forte. Aí você não sabe se você prega ou se você fica prestando atenção no cheiro. Então assim, não, quem tem animal, tem aí alguns produtos, você passa, fica aquela criolina, ácido, certo? Vai tirar o cheiro, tira o cheiro. Então tem que lavar todo dia, né? Tem que lavar. Cacho, vinagre. Então, aí ó, receitas evangélicas. Vamos lá, gatos. Gato ensina alguma coisa? Sim, são
Ensina. Ó, tem animal que ensina pro lado negativo. Gato é traiçoeiro. É? Solta muito pelo na casa. Hã? E porco também. Porco já é outro animal, né? Gato é falciano. Irmão, isso aqui é criação de Deus, tá? Isso aqui é criação divina. Foi Deus que criou esses animais. A maioria deles, né? Camundongo. Camundongo é considerado como praga. Mas antigamente os ratinhos não eram desse jeito que é hoje, né? Irmãos, o que mais fazem hoje é experimento genético com o quê? Quem que são as cobaias genéticas? Ratinho, camundongo. É incrível isso. Eu vou, no módulo seguinte desse, não sei se é o terceiro ou o quarto, eu vou mostrar para vocês uma experiência genética com um rato. Tem que mostrar, vocês vão ter que ver. Mas não é coisa assim de outro mundo, não. Mas eles fazem muita experiência com o ratinho. Mas o rato, ele ensina o quê? Ele é uma espécie de devorador, não é? A gente você vai ver na sua casa, tá cheio de buraco, faz cocô para todo lado, aquela coisa maligna. E muitas vezes, deixa eu falar, vamos entrar para o lado espiritual agora. Na libertação, tem muito demônio que entra em rato. Ele entra. Conta aí, irmã, daquela experiência lá. Lembra? Dos dois ratos que entrou na tua casa, que Deus falou para a senhora. Ó, presta atenção. Sobrou para Clarice agora. Vamos lá. Ô, louco. Ele é o cachorro. Foi no cachorro lá dentro. Comeu rato. Quando ela conseguiu pegar o rato começou a dar risada, não foi? Foi. Nasceu. Não consegui ter energia pro cansaço. Eu comia a comida da melhor dentro de Começou a passar mal. Olha que maligno. Quando ele começou a passar mal, ela levou o doutor dela aí, levou ela dentro do médico. E ela estava na batalha do rato, o senhor já me falou que era um demônio que estava lá. Ela trouxe o amigo para levar ela dentro do médico, ela passou em casa, eu não adianta levar porque ele vai uma setonalina. Foi tão terrível a coisa, fui orar pelo caminho, eu caí no sofá. Então foi a batalha dele forte, a perturbação foi forte. Aí eu orei, repreendi e ele ficou bem. Agora quase que pisa na cabeça dele. Mas foi um demônio que entrou em forma de rato. E aquele outro que foi na sua casa, que foi no... Dois ratos. Deixa eu contar. Deixa eu contar, a irmã Cida falou assim uma vez. Às vezes eu lembro algumas coisas. Na minha casa também, apartamento é terra. Às vezes entrava. Aí nunca mais, depois que eu comecei a orar, eu falava, aqui você não entra, Satanás. Aqui você vai e cai. Nunca mais entrou rato. Sumiu. Mas a irmã Cida uma vez contou para mim que ela estava orando e o Senhor falou assim, vai entrar 2 demônios em forma de animal na tua casa. Aí você fala assim, 2 demônios em forma de animal, você fica, né? Aí um dia ela falou que estava limpando a casa, daqui a pouco ela saiu no quintal, 2 ratos. Alguém fala assim, parece até coincidência, né? Mas não foi. 2 ratos passando no quintal. E na realidade eram 2 demônios. Pastor, demônio se apodera de animais? Se apodera, irmão, tá na Bíblia. Os demônios lá de Gadara entraram em quem? Nos porcos. Eu tenho um amigo meu que hoje ele tá, infelizmente, ele se desviou assim dos caminhos do Senhor. Mas quando ele se converteu, olha que interessante isso. Ele estava na casa dele, ele morava com a avó, e um dia a avó dele, irmão, ficou endemoniada. Mas a véia era toda travada. O demônio pegou a véia, que a véia ficou com uma força excomunal,
E ele falou, mas de onde que tá vindo essa força? E aí ele ficou, ao mesmo tempo com medo, ele só lembrava que tinha que de glorificar. Ele ficou glória, 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 glória. E lutando com o demônio e segurando a véia, que a véia queria bater nele. Era o demônio, pegou ela. E ele, glória, 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 glória. E ficou glória, 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 glória. De repente, naquilo lá, ele não sabia expulsar demônio, novo convertido, mas ele só lembrava da glória, da glória, da glória, da glória. E a véia querendo socar ele na parede, né? O demônio estava na véia. Aí ele, glória, glória, e começou a falar em línguas. Quando ele começou, ele foi batizado no Espírito Santo, o Senhor abriu os olhos dele. Aquele demônio que estava na véia foi pro gato. Quando foi pro gato, ele olhou pro gato assim e falou assim, agora eu te pego. Quando ele foi pegar, o demônio saiu do gato. Olha só. Você vê que coisa? Ah, entra. A cachorra que mais tem, né, irmão? Mas tem um módulo que eu quero dar aqui sobre a batalha espiritual contra os demônios. A gente vai falar sobre a origem de demônios, dos shedins, tecnologia dos shedins, que demônios têm tecnologia, tá? Os shedins em animais, o genótipo dos shedins. Tem muita gente que tem genética de demônios e não sabe. Eu vou mostrar isso. Fenótipo, aparência dos demônios. Os demônios têm aparência. E tem corpos, tá? Ai, mas é espiritual. E quem disse para você que é espiritual que não tem corpo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas camundongo é praga. Ensina só. Doninhas, esquilo também. Meu pai tem uma chácara, uma delas tinha esquilinho. Aí eles vinham, pegava, somente tem um lugar que tem aqueles coquinhos, né? Eles vêm, comem. E tantas outras espécies. Insetos, moscas. Mosca também não é uma coisa muito agradável, né? Mas tem ensinamentos aí. Beelzebub tem alguma coisa com moscas? Beelzebub tem, é um principado que é chamado, é de Baal, né? Baal-zebub. Você lembra que eu falei do nome de Baal? Quem lembra dessa parte? Quem estava? Baal significa o quê? Deus. Senhor, né? Senhor. Que é Deus, no caso. Deus teve que mudar o nome dele porque os idólatras pegaram o nome dele e começaram a usar. Baal era o nome de Deus, você sabia disso? Deus, ele estabeleceu um nome, no entanto que hoje não é usado o nome de Deus. Os judeus não falam por causa disso, para não profanar o seu nome. Mas Baal, Zebub, significa o Senhor. Todo nome que começa, tem vários tipos de Baal. Um deles é esse, Baal Zebub, o Senhor das moscas. Então, mosca também. E também, Mamon. Mamon também é assim, ele é rodeado, ele é um mendigo. Eu já falei isso no curso de batalha espiritual, no seminário que a gente deu lá na Pastora Jordânia, sobre batalha espiritual financeira. Ele é um principado, que ele é um mendigo e rodeado de moscas. Porque mosca não é algo agradável nesse sentido. É praga, atrai doenças, uma série de coisas, tá? Pernilongo, irmão, o que você aprende com o pernilongo, hein? A perturbar as pessoas, né? Mas vamos lá. Formigas, aranha, o que a gente aprende com a aranha, hein? Tem aquela musiquinha, né? Dá o bote certo. Dar o bote certo, a ser certeira nos seus objetivos. Barata, meu Deus. Quem tem medo de barata aqui? Cadê as irmãs? Eu tinha uma tia, irmão, que se ela visse um filhote de barata, ela desmaiava. Eu falei, mas isso aí é um negocinho. Tem umas que é voadora, mutante, né? Zangões, gafanhoto. A Bíblia fala de gafanhoto e a conotação não é boa. Porque gafanhoto, ele é um animal devorador. Devasta a agricultura. Só que tem um profeta na Bíblia que se alimentava do quê? De gafanhoto. Mel, olha só. Profeta, 2 alimentos de um profeta. Diga comigo, mel e gafanhoto. Porque profeta, ele lida com situações amargas,
Mas aí Deus, para não deixar ele só na amargura, vai lá e coloca o mel também na sua boca. Então na vida é assim, irmão. Tem coisa que a gente vive que é igual gafanhoto. É amargo. Não é, o gafanhoto que eles comiam era amargo. Aí ele também comia mel. Qual mel que era que eles comiam? Mel da tâmara. A gente já comeu. Não foi o mel. Foi a tâmara, que é delicioso, tá? Nossa, a anaconda até gritou agora, mas vamos lá. Mel com tâmara com morango. A gente comeu aqui, não foi? Que delícia, fala a verdade, hein? Ô Jesus, dá lugar, irmãos. Vamos lá. Só que aqui, ó, mesmo o corpo dos menores insetos foi feito por Deus para funcionar como um mecanismo complexo. Ao serem estudadas as partes do corpo de um inseto, começa a entender um pouco sobre a fantástica sabedoria de Deus. Finalmente, Deus formou a maior de suas criações, o homem. Deixa eu falar aqui. Tem muitos insetos hoje que eles são genéticos, eles são transgênicos. Vocês sabiam disso? A gente tem que falar tanto de negócio de transgênico, alimentação transgênica, mudada geneticamente, tem insetos transgênicos. Esse inseto do Zika vírus, ele é transgênico também. O da febre amarela também é transgênico. As pessoas entendem isso. Tem muito inseto que ele foi mudado geneticamente. Hoje eles estão fazendo até insetos robóticos. Irmão, se abrir o manto da revelação aqui, vocês vão... Mas infelizmente está assim. E outra, muitos desses animais hoje, eles já foram mudados geneticamente e foi criado outras raças. A gente vai aprender muito isso na Paraxá, no caso, de Noé. Por quê? Quantos animais Deus mandou entrar na arca? Vamos lá. Quem sabe? Quantos animais Deus mandou entrar na arca? Um casal de cada espécie. Um casal de cada? Tá certo ou tá errado isso? Deus falou 2 classificações de animais. Deus estabeleceu animais puros e impuros. Quantas espécies de animais puros que Deus mandou entrar na arca? E quantas espécies de animais impuros Deus falou para entrar na arca? E agora? Vamos lá. 2 espécies. 2 espécies, um casal de impuros e outro casal de impuros. Vamos lá. 2 espécies de animais. Olha só. Impuros, 2. Deus falou assim, quero que entre 2 espécies aí de animais impuros. Leão é um animal impuro, irmãos. Lógico, ele não é um animal comestível. Dentro do princípio que Deus estabeleceu de animal kasher. O que é um animal kasher? O animal kasher, ele é ruminante e ele tem casco fendido. Quais são os animais que são ruminantes e têm casco fendido? Quem sabe? Vaca, carneiro. Não. Porco não. Porco ele é ruminante. Ele não tem casco fendido. Boi. Mas qual? Como? Não. Cavalo não. E cavalo não tem casco. Não. Quem disse? Tem muito lugar aí que chama. O pessoal come carne de cavalo. Mas não é um animal, biblicamente falando, não seria um animal puro. Ele é um animal considerado impuro. Porque o pessoal acha que animal impuro é um animal sujo. Não. Impuro. Presta atenção. Vamos lá, gente. Vocês têm que entender isso aqui. Para vocês entenderem, para mim falar uma coisa aqui. Animais impuros. Porco, cavalo, leão, girafa. Qual mais vocês falaram aí? Não, carneiro não. Animais puros. Carneiro, boi, vaca, ovelha, cabra, bode. São animais puros. Ele é ruminante e ele tem casco fendido. Esse casco é chamado de parsá, um separador. Por quê? Separa o animal da terra. Espiritualmente falando é isso. A gente tem que ter parsá. Eu estou nesse mundo, mas não posso fazer parte
dele. Eu tenho que ter uma vida de separação. A gente vai ter esse ensino lá na frente. A espiritualidade aplicada na alimentação kasher, para você entender isso aí. Aí, olha só. 7 espécies de animais puros, 7. E 2 espécies de animais impuros. Então entrou na arca 7 casais, né? De cabra e bode, boi e vaca, 7 espécies, 7 casais. E 2 de impuros. Só que eu pergunto, vocês sabem quantas espécies que tem hoje de cachorro, de gato? Esse dia eu estava vendo, anota aí, secretária, não dorme não, irmã, que isso? Anota aí, pesquisar. Os mini pig, mini porco. Quem já viu? Os porquinhos desse tamanho, irmãos. Esse então a gente nem come, né? Acho que não, pessoal. É porquinho doméstico. De doméstico não tem nada, né? Mas eles não ficam tão pequenos assim. É, Eles ficam mais ou menos. Esse mini pig é feito em laboratório. com certeza. Na realidade, eles pegam material genético e cria. Então tem mini pig. Como que vocês acham que criaram o pitbull? O que é o pitbull? Vocês sabem, não? É uma mistura de raça genética. Irmãos, só entrou na arca 2 espécies de cada. 2! Estuda aí. Se eu não estou enganado, só de cachorro tem mais de 400 raças. Mais de 400. Mostra aí pro pessoal ver. Olha aí, ó. Olha o mini pig. Gato também tem várias raças. Só entrou 2, vamos colocar, só entrou 2 casais de gato na arca. Quantos gatos tem hoje? Irmão, tem aquele gato que é igual o do desenho lá do Garf, preguiçoso. Tem aqueles gatos, né, siamês, tem gato persa. Parece um demônio, aquilo é feio demais. Esses aí eu não vi. Parece um demônio. Mas olha, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês entenderem como a gente está vivendo num tempo de manipulação genética. Eu vou bater isso muito na tecla para a gente chegar lá na frente para falar outras coisas que eu preciso falar. Esse aí qual que é? Mini pig. Javali é um porco selvagem, vamos colocar. Mas não deixa de ser porco. Hã? Javali, na realidade, quando a Bíblia fala de porcos lá, que os demônios entraram nos porcos, não foi em porco. Era porco, mas por que eles entraram em porcos? Vocês sabem, não? Não. Ele podia entrar no leão também. O leão também é um animal impuro. Podia entrar numa girafa, podia entrar num camundongo. Não, ele quis entrar no porco. Por quê? Porque a 10ª legião romana, eles estavam em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. E uma dessas cidades era Gadara. E o que acontece? Ali ficava a 10ª legião romana. E qual que era o brasão? Vamos colocar brasão, não. A insígnia, né? O estandarte daquela legião. Um javali. Significa que o demônio que agia naquele local era um demônio territorial, que era em forma de javali. Por isso que eles quiseram entrar em porco. Porque eles falaram assim, eu vou entrar já, né? É um porco selvagem, o javali. O javali é um porco. Seria um porco selvagem. E esse porco outro é meio que domesticado em tese, né? Irmãos, vocês sabem, deixa eu falar algo aqui sobre o porco. Você sabe que o porco, ele é... Deixa eu até ver como que eu vou falar aqui. Mas o porco, ele é muito semelhante com o ser humano. O pessoal fala tanto do macaco. O macaco não é semelhante como o porco é. Pesquisa. Coloca aí, irmã. Coloca aí. Semelhanças do porco com o ser humano. Você vai ver. É o único animal que chora igual o homem. É o porco. Vocês já viram
o porco chorar, não? Eu já vi, porque quando eu era pequeno, meu pai morava e trabalhava numa chácara, eles faziam lá, eles matavam porcos, nossa, precisa de ver. O porco, então, irmão Luzio, o porco, se ele ficar no sol, a pele dele queima. O porco é assim. Os órgãos do corpo, presta atenção, os órgãos do corpo do porco, os órgãos internos, são semelhantes aos do homem. E agora, um geneticista, o que ele fez? Ele está fazendo uma hibridização entre homem e porcos. Ele injetou lá mais de 400 embriões de porcos, acho que é 400. Coloca aí também, anota isso aí. Misturação genética entre porco e homens. Depois eu passo o link. Eles estão fazendo isso. Por quê? Sabe por quê? Porque eles querem produzir sangue humano em porcos. Então a pessoa tem problema de transfusão, eles vão lá, fazem transfusão de sangue com porco e transferem para o homem. Engraçado que é com o porco, né? Você sabe que tudo que você tem, vem sabe de quem? Do porco. Pesquisa. Teu shampoo vem do porco. Teu sabonete vem do porco. A tua pasta dental, ela tem porco. Você compra uma linguiça que é de frango, mas a tripa é de quem? Tudo é de porco. Aí você fala assim, pastor, da onde você tirou isso, irmão? Estudos e muitos estudos. Qualquer dia eu vou dar um estudo para vocês do porco, as pessoas vão ficar horrorizadas. Então assim, a gente tem que ficar atento, porque esse negócio de porco também o porco é bom para algo. Por exemplo, banha de porco é excelente. Por quê? Geralmente os antigos, o pessoal de zona rural, o que eles usam? Não é óleo de soja, que é transgênico. Eles usam banha de porco. Como também tem banha de galinha, né? É banha de galinha? É de galinha também, que é excelente, tá? Mas muitos animais, irmãos, eles já foram mudados geneticamente, já criaram outras raças, outras espécies. A coisa tá feia, mas eu tenho que falar isso para vocês começarem a despertar. A gente vai falar de muita coisa lá na frente e eu estou preparando o caminho. Porque na hora que eu chegar em algumas coisas lá na frente, vocês já vão ter uma base e eu vou mostrar para vocês. Depois pede os links para mim, tá? Inseto também, tem muito inseto aí. Irmãos, cuidado, olha. Você sabe que tem um grupo, eu não sei se vocês já ouviram falar dos Illuminati. Quem já ouviu falar? Illuminati são 13 linhagens familiares, 13 grupos, vamos colocar assim, riquíssimos, que controlam, são senhores do mundo. Pastor, tem isso? Tem. Geralmente são banqueiros, donos de empresas. E qual que é a questão aí dos Illuminati? É gente da alta escala. Geralmente, os celestiais, eles agem através dessas pessoas, os anjos malignos. Então, o que eles fazem? Eles criam situações. Vai lá, dá uma notícia bombástica, aí todo mundo fica, né? Estado de alerta, como eles fazem aqui. Aí daqui a pouco eles trazem uma solução. Mas quem está criando o problema é eles mesmos. E eles estão dando uma pseudo-solução. Você estudou sobre a febre amarela? Quem tomou vacina aqui de febre amarela? Todo mundo tomou. Você foi estudar? Passou mal? Você foi estudar sobre a febre amarela? Calma, sim. Mas vocês estudaram? Vocês estudaram sobre o inseto da febre amarela? Primeiro que não é um inseto que dá em zona urbana, irmãos. É inseto que dá em lugares que são de mata. Outra, o inseto ele só pode chegar no máximo a 2-3 quilômetros. Depois dali ele já morre, ele não consegue. E aí se cria uma epidemia. Se você começar a estudar sobre as vacinas, vai ver a vacina do Zé Gotinha para você ver.
Quem está por trás? A vacina do Zé Gotinha, ela é feita dos rins de macaco. Você sabia disso? Não. Ele não sabe, porque eles não vão falar isso para vocês. Rim do macaco. E que é a vacina, a do Zé do Gotinha, ela te protege do quê? Poliomielite. E você sabe que tem tudo a ver com a AIDS também. Sabia disso? Não. HIV? Tem tudo a ver. Se você fizer um estudo detalhado, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Você vai ver que tá tudo interligado. Eles criam, oferecem uma pseudo-solução e as pessoas não sabem, porque a gente está num sistema. É porque assim, a vacina, ela ajuda contra a poliomielite. Então, por exemplo, morre de poliomielite, eu não lembro os dados agora, se é 100 mil, 200 mil pessoas por ano com problema de poliomielite. Só que de AIDS, morre 2 milhões de pessoas por ano. Muito mais. Se você for ver lá no início, foi feito um levantamento. Eles não falam sobre isso, eles não vão falar. E foi feito um levantamento que começou através da vacina de poliomielite. Por quê? Ela vem, eles falam que a AIDS vem de quem? Foi transferida através de quem? Do macaco. E aí começou a surgir lá as pessoas que na realidade elas tomaram a vacina, o seu sistema imunológico ele ficou aberto para aquele vírus. E tem muita gente. E é complicado, irmãos. Não sei se você sabe, mas por exemplo, se uma criança, ela toma vacina poliomielite, o pai ou a mãe vai trocar a fralda. Olha só. Isso aí é científico, já aconteceu. Vai trocar a fralda da criança e de repente ele ficar algum dejeto e ele não lavar a mão direito, depois colocar a mão na boca ou na comida, aconteceu já casos da pessoa depois ter problema de paralisia, ela morrer por causa disso. Porque ela foi contaminada por causa desse vírus. Então, tem muita coisa que a gente vai começar a estudar e vocês vão começar a perceber que na realidade tem muita coisa por trás de tudo isso daí. Então, essas vacinas a gente não deve tomar. Muitas delas não. Só que, entenda, para a gente tomar essas vacinas, você vai ter que depois... Tem duas coisas que quebram, que eu tenho falado aqui, e isso, deixa eu falar aqui rapidamente, que tem o poder de quebrar, mas não é por causa disso também que você vai fazer. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Fala para ele, pergunta para ele. E tudo que eu estou falando aqui, pergunta para ele se é verdade, tá? Mas tem duas coisas que podem quebrar isso daí. Diga assim comigo, Santa Ceia e óleo de unção. Tanto a questão que você come de transgênico, quando você se alimenta do corpo de Jesus, corpo de Cristo, aquilo quebra algo na tua vida. E também o óleo da unção. Ele tem o poder de despedaçar jugos, até esses jugos que a gente recebe. Tá? Mas é óbvio, não, eu vou tomar Santa Ceia, eu vou me ungir, está tudo resolvido. Se você sabe que aquilo é mal, procure na realidade ser prudente, evitar o mal. O problema é esse, que por exemplo hoje, a irmã vai viajar, tem que tomar, qual que é as vacinas lá, irmã Lourdes? Não, qual que é as vacinas que eles pedem para tomar? Febre amarela? Mas por exemplo... Ó, para você ver, se ela dura 10 anos, o vírus fica, olha só, fica no teu corpo quanto tempo? Era uma dor no corpo tão grande, eu não conseguia comer nada, mas passei muito mal, só queria ficar deitada. Gente, vacina tá ligada com o autismo. Por que você acha que tá tão, o autismo está crescendo tanto hoje em dia? Tá tudo ligado com vacina, tá? E deixa eu falar, qual vacina você acha que é a pior? Aquela que é pingadinha assim, que é a Zé Gotinha? Ou aquela que é... Você lembra aquela... Antigamente a gente ia tomar... Tem até as marconas, né? O revólver. Qual que você acha que é a pior? Quem acha que é a gotinha, levanta a mão. Quem acha que é a do revólver? Levanta a mão. Nossa, ninguém acha nada, irmão. Não, eu quero saber vocês. Quem acha que é a de revólver?
Quem acha que é a da gotinha? Ei, a pior é do Zé Gotinha, porque é o vírus ativo. O vírus, ele tá ativo. Por isso que põe debaixo da língua. Ele tá ativo, é o pior. E é complicado, irmão. Vê se eles falam isso pra você. Não, e não sei o quê. E o problema é que, por exemplo, você vai fazer tal coisa, se o teu filho, para entrar na escola, ele tem que ter o quê? Carteirinha do quê? De vacinação. Isso é errado nos Estados Unidos. Não é assim, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos, a pessoa ela tem o poder da escolha. Isso é o espírito do anticristo. Eles estão nos privando da escolha e você não percebe. Por exemplo, votar no país. É obrigatório nos Estados Unidos, não é? Tomar vacina. É o quê? É obrigatório. Você sabe que os médicos não dão vacina nos filhos dele? Eles demoram mais tempo para dar? Então, mas eu Porque o digo que ele não tomou, não deram para ele quando era bebê, e aí o que aconteceu? Ele teve paralisia. Então, a minha esposa nunca tomou e nunca teve nada. Isso aí é muito da alimentação. É a alimentação que as pessoas comem. Mas vamos lá. Tô deixando os irmãos com os cabelos em pé, né? Esse é o propósito. Aleluia. Mas vamos lá. Irmãos, Deus fez muitos animais. Tem animais aí fantásticos. E outra, Deus fez animais também que são lindos. A zebra eu acho um animal tão lindo, não é verdade? É. Agora, tem muitos animais assim que... Pavão, verdade. Pavão é lindo. Avestruz. O avestruz ensina alguma coisa pra gente? O que ele faz? Ele coloca a cabecinha lá no buraco, né? É assim que a gente fica de vez em quando. A vontade que dá é de colocar a cabecinha no buraco, sumir, né? A luta tá tão grande, o problema tá tão intenso, que a vontade que dá é de sumir, desaparecer. Na época que eu enxergava, eu lembro do pavão. É lindo. Eu acho que é dos mais bonitos. Nossa, a arara. Que pássaro lindo. Tucano. Irmão, né? É lindo, irmão. Tem animais que são lindos. Foi Deus que fez. Agora o homem, ele está querendo fazer a sua espécie também. E você vai ver. Eu vou mostrar para vocês lá na frente essas espécies. Vamos lá. O número regente do homem. O número 6 é o número regente do homem por ter sido criado no 6º dia. Esse é o número que rege a vida do homem, o número 6. Interessante isso. Porque é o número do limite. Deus criou todas as coisas. Aliás, tudo que Deus criou praticamente foi durante 6 dias. O que Deus criou no 7º? Descanso. Perfeito, Luzia. Ô, glória. Luzia. Deus criou descanso. Perfeito. Tá? Então ele criou tudo, mas só uma coisa ele cria no sábado, o descanso. Mas no 6º dia, a obra-prima dele é você, foi o ser humano. Você é a obra-prima. Aliás, nós somos Keter, ou seja, a coroa da criação do grande Deus. Eu vou falar aqui do número regente. Lá na frente, nesse mesmo livro aqui, a gente vai falar sobre a criação do homem, tá? Vamos lá. Alguns exemplos. O número da besta. Qual que é o número da besta? 666. Não sei se você sabe, mas mas o código de barra, ele tem 666. É tudo. Pastor, não entra nas paranoia. Não vai estudar, você vai entender, tá? www. Se você for ver a letra, ela vai dar a mesma numeração. Tem uma... É como se fosse uma interpretação, né? Numeral que dá 666. Tudo nesse mundo é códigos, irmãos. São códigos. O livro do Apocalipse fala de um homem terrível que perseguirá o povo de Deus. Os profetas dizem que será o mais cruel dos homens. A profecia revela que se o nome desse homem mau for calculado, terá o valor de 666.
Existe uma matéria, vamos dizer assim, no judaísmo que se chama gematria. É o valor numérico das letras. Letra tem valor numérico. Vocês sabiam disso? Cada letra tem. Não é numerologia. Estou falando de gematria. É o valor numérico de cada letra. Quando pega a palavra Mashiach Sotã, anticristo ou anti-messias, o número dá 666. O número regente do anticristo é o 666. Tudo que nesse mundo opera através do espírito, porque uma coisa é o espírito dele, que já está aí, outra coisa é ele presencialmente falando, que também eu não duvido que ele já não está aí, não. Eu creio que ele já está por aí, tá? Mas vamos lá. Muitos homens passaram, não sei se você sabe, mas teve muitos homens que passaram nesse mundo que foram considerados anticristos. Alguém sabe o nome de algum deles? Não? Hitler é o primeiro da lista, né? Hitler era bruxo, irmãos. Hitler, com certeza. Hitler, para conquistar as guerras, sabe o que ele fazia? Ele praticava viagem astral, saía do corpo. Nós falamos, como que ele sabia tudo as coisas? Ele saía do corpo, fazia a prática de viagem astral. A gente chama de arrebatamento em espírito. O problema do ocultismo é que que tem muita coisa lá que a gente vive, mas de outra forma no evangelho. Mas eles entram no mundo espiritual de uma maneira ilegal. Tem uma maneira certa para entrar no mundo espiritual. Quem quer entrar no mundo espiritual aqui? Só um ou dois, um tá bom. Você quer entrar no mundo espiritual? Tem jeito certo para entrar. Agora, o ocultismo, eles entram de maneira ilegal. Esse é o problema. E o que acontece? Hitler, qual que é o outro aí? Tem uma lista, teve homens cruéis, tá? Mussolini, também. Nicolás Maduro, Fidel Castro. Fidel Castro era assassino, irmão. Também é outro, tá? Deixa eu falar algo para vocês. Fidel Castro foi um assassino, matou muitos cristãos, tá? Também teve Saddam Hussein. Teve um recentemente, qual que foi morto? Bin Laden, ele não era chefe de Estado, né? Mas Saddam Hussein era. Então, são homens cruéis. Por quê? Porque eles maltratam, eles matam pessoas pelo poder. Agora, tem um que vai vir, que eu creio que já está aí, e ainda ele vai se revelar, tem um tempo aí, pelos cálculos, aleluia. Pelos cálculos, falta aí alguns 20 e poucos anos. Faltam uns 20 e poucos aninhos, se eu não estou enganado. Mas ele está por aí. E ele é o oposto. Ele é o oposto. Ele é o oposto do Mashiach, do Senhor Jesus. Completamente oposto. E eu vou falar para você. Quando eu fico falando de genética, às vezes as pessoas falam, nossa, pastor, você fala muito de genética. Você fala, por quê? Porque tudo está ligado à genética, irmãos. Tudo nesse mundo. A Bíblia é um livro genético. A Bíblia é um livro genético. A Bíblia fala assim, não misture a semente. A Bíblia fala sobre isso, sabia? Espécie, de tudo. Gato só tem que dar? Gato só tem que dar? Gato. Cachorro só tem que dar? Hoje em dia eles estão misturando tudo já. Você sabe qual é o país? Presta atenção. Você sabe qual é o país que mais faz manipulação genética? Não. É um país que tem... Não. É um país que tem uns príncipes. Reino Unido. E você sabe que lá tem algo preciosíssimo. Tem duas coisas lá.
Uma é as Pedras da Geórgia. Anota aí, irmã, pesquisa. Pedras da Geórgia. Sabe qual é essa pedra? Mas você sabe o que são as Pedras da Geórgia? É Geórgia? Não sei se eu estou falando certo, mas é isso mesmo. É uma pedra aonde Jesus foi açoitado. Quando ele foi açoitado, o que verteu dele? Sangue. Então, o que eles fizeram? Pegaram aquelas pedras para tentar tirar material genético. Uma outra coisa também que está lá, eles chamam de santo sudário, que na realidade é as vestes de Jesus. O que tinha nas vestes de Jesus? Sangue. Material... Hã? Santo sudário, né, que eles falam. Na verdade, é as vestimentas de Jesus. Hã? O que? Não, santo graal é outra coisa. É o sangue real. Santo grau é sangue real. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão pegando material genético para fazer um ser. E eu estou para falar para você que eles estão conseguindo. Eu não sei se vocês sabem, mas a família real... primeiro que eles... Você sabia que família real não tem CPF? Só você precisa de CPF, né? Mas, irmã, por que eles não têm CPF? Porque eles não estão ligados a esse sistema. Eu não lembro agora, mas eu não sei se é o Reino Unido. Como tem não sei se é Washington, ou Reino Unido, que são países independentes. Totalmente independentes. O Reino Unido são 3, né, que faz parte. Mas ali, tá tudo ali. Inglaterra, tem... Irlanda, né? tá tudo ali. Eles são os maiores manipuladores genéticos do mundo. Eles estão tentando fazer um ser, um homem, com material genético do Senhor. Escuta o que eu estou falando, tá? Pastor, o que tem a ver? Isso tem tudo a ver com o anticristo. Porque para ele suportar, veja só, eu já disse isso aqui, para um anjo maligno entrar na vida de uma pessoa, ela morre. Em 2, 3 dias ela morre, ela não aguenta. Demônio não, demônio se manifesta, tal, mas anjo, que é espírito maligno, espírito imundo é uma coisa. Diga assim comigo, espírito imundo é uma coisa. Maligno é outra. Mas o espírito imundo não é mau? Mas espírito maligno é os malignos. O mundo jaz do maligno. Espírito imundo é esses demônios aí de centro, irmãos. Preto velho, nega véia, pombagira, essa raça aí, entendeu? Isso é espírito imundo, e são imundo mesmo. O que eles faziam lá no centro, irmã? Que a senhora sempre fala, quando a pombagira entrava lá, o que ela fazia? Não, fala aí, o pessoal ouvir. Não lembra? Vai, por exemplo, quando entra, sai falando palavrão, peidando. Não, a entidade, quando se manifesta, depende da entidade. Mas o que esses seres fazem? Eles são imundos. E a maioria deles está ligada ao sexo. Porque o sexo ilícito, ele é pervertido, ele é imundo. Vocês estão entendendo? Agora, o espírito maligno, se ele se apoderar de uma pessoa, ele mata. Coloca aí também, vou mandar um vídeo aí. Do espírito maligno se apoderando. Filho. Credo, Mas o que vai se apoderar do anticristo? Um espírito maligno, irmãos. Também. O anticristo vai ser um ser assim que vai complicado, tá? Esse homem terrível é chamado de besta. Tem que dar mesmo esse nome para ele, né? Fera selvagem, exatamente 36 vezes, que é 6 vezes 6. Além do mais, se somarmos os números de 1 a 36, teremos como resultado exatamente 666. Então, o anticristo
para quem não sabe, ele vai ser um homossexual. Homossexual. Anticristo, ele não vai casar. Ou ele pode casar, mas por aparência. Mas ele vai ser um grande homossexual. Qual que é o espírito que mais está trabalhando hoje? Homossexualidade. E os anjos malignos gostam muito disso aí também. Não do sexo em si, mas eles gostam dessas coisas. Né? Os deuses eram assim, não era? Na Grécia, o que mais tinha na Grécia? Homossexualidade. E hoje a proliferação da homossexualidade. Irmão, você olha na rua, tem um casal de homens se beijando. Que coisa, que praga isso aí. Hã? Você vai no outro dia, tá vendo? Mas é. E eu vou falar para você, hein? Até dentro das igrejas, tá pior ainda, porque tá cheio de crente enrustido de homossexualidade. Porque não trata, tem muita legalidade. É várias coisas. Inclusive a alimentação também, tá? Que eu já falei aqui. Mas quem convive com esse pessoal acaba achando que isso é normal. Não, eu sei que não é, mas é tanto dia o dia que você convive com eles, que é normal. Sim. Não, a gente não pode ser preconceituoso no sentido assim, de maltratar, nada disso. Que também as igrejas não sabem lidar com homossexual, tá? No outro dia foi um homossexual na igreja da minha mãe lá, um casal, né? Aí a irmã que tava abrindo o culto, sai daqui, Satanás! Filhos do cão! Os caras saíram correndo de lá. As pessoas não sabem também tratar as pessoas. A igreja não sabe lidar com a homossexualidade. Mas está proliferando por quê? De repente ele está indo ali porque é uma coisa que não está fazendo bem para ele quer Se libertar. se libertar. Mas qual que é o problema também que está tendo hoje? Está cheio de igrejas homossexuais. Igrejas. Hoje tem igreja. Tinha uma no Bom Clima. Se eu não estou enganado, tinha uma no Bom Clima, chamada era em espanhol, Crescendo na Graça. Olha só. Tem a da... Lógico que tem. Lana Roden. Igreja para todos. O pastor e a mulher que pastorar era uma transexual, o homem era Tem sim, peraí, deixa eu só responder a pergunta da Clarice. Tem sim, sabe por quê? Claro, porque tem porque tem pombagira que ela ataca o homem, tem pombagira que ataca a mulher. E tem a pombagira que, se não estou enganado, é isso, né? A pessoa é 6 meses homem e tem que é 6... porque tem um que é safadeza, mas tem um que é enganoso. Mas quando nasce assim é porque a pessoa já está no meio. E é raiz de iniquidade, claro. A gente já falou sobre isso, é que assim, né, que já falou. Existe iniquidade que é geracional. E o inimigo já entra ali por causa da iniquidade dos pais. A questão de cobertura aí. Por exemplo, a gente já pegou o caso, a irmã Cida, de a gente tratar a criança com 5 anos de idade. Ela já se masturbava, ela pintava as unhas. Você lembra, irmã Cida, desse caso? E ela andava com a bolsinha da mãe. Isso é normal? Estou falando, 5 anos de idade. Não tô falando, caso que a gente já pegou. Então, isso aí geralmente é o quê? Cobertura. Isso daí é legalidade vinda dos pais. Dos pais. É os pais que abriram essa porta aí, tá? Sem contar que também, assim, tá tudo combinando, principalmente a alimentação. A gente já falou isso na aula passada. Hoje eu falei sobre isso ou não? Sobre a alimentação, sobre o hormônio feminino na alimentação, o estrogênio. Hoje em dia, a maioria você pega de plástico, tem estrogênio. Você pega a garrafinha de água, se bater sol naquele caminhão, ou você for numa gôndola de um supermercado, eu já cansei de ver isso. Você olha assim, o sol tá batendo. Pronto, vai liberar substância, libera estrogênio. Já contamina. Também. Já contamina a água e aquilo libera estrogênio. Você bebe aquilo, o que vai fazer com os homens? Vai afeminar os homens. E o que faz com a mulher? O que faz?
O que faz com as mulheres? Com a mulher, gera puberdade precoce. Pode ver que as meninas hoje é mutante, irmão. As meninas já têm um seio formado, já tem um corpo formado. Você fala, mas isso aí é o quê? Tem 12 anos ou tem 20 anos de idade? É verdade. A menina menstrua cedo. Hoje em dia, quantos anos as meninas estão menstruando? Tem menina com 8, 9 anos já está menstruando. Você fala assim, mas o que está acontecendo? Deu a louca, né? Tem aqueles desenhos. Tá dando a louca também na criançada, mas não é. A alimentação hormonizada. É frango cheio de hormônio, carne cheio de hormônio, tudo que é plástico, escuta isso, garrafinha de plástico, você coloca no micro-ondas, produtos, olha, micro-ondas é o pior, você vai lá e coloca onde? Geralmente eles pedem para colocar qual o tipo de recipiente? De plástico. Aí você coloca lá algo, aquilo vai contaminar a alimentação, vai liberar estrogênio, e você está se alimentando daquilo. Vai lá, outra, já até falei para minha esposa sobre isso, esquentar a mamadeira de criança. Mamadeira é do quê? Mas tem mamadeira de vidro, vocês sabiam? Mas aí você pega a mamadeira, vai esquentar o leite, você coloca ela dentro da onde? Do micro-ondas. Isso tudo é o espírito do anticristo também trabalhando. Vai proliferar a homossexualidade. A irmã até brincou ali, tá brotando do chão, e tá mesmo, é verdade. Hoje em dia tá terrível, irmãos. Então a gente tem que ficar atento, porque ele vai ser um grande homossexual. Pode falar. Então, que nem quando eu fui no médico, né, que eu falei pra você, eu tô sentindo calor já faz o quê? Já tem um ano mais ou menos. Eu falei assim, a menopausa vai passar, né? Eu fui no médico, fiz exame de sangue, ele falou assim pra mim que eu tô tomando cuidado, que eu posso engravidar, que eu tenho muito hormônio. Eu falei, como assim? Eu tô achando que esse calor doido vai passar logo. Não, ele falou assim pra mim que eu tenho muito hormônio ainda. Eu não tô na menopausa, eu falei assim, calor. Aí eu tava até comentando com o pastor Rogério. É alimentação. Eu tô achando que uns hormônios estão alterando a alimentação, entendeu? Eu tô achando que a coisa tá acabando. Ah, mas os médicos chegou, às vezes nem sabem, sabia? Eu também, quando foi com 46 anos, a médica falou, tira isso da sua cabeça, filha. Jamais. Está muito distante. Com 48, 48 anos. Fiz todos os exames. Mas também é aquilo, né? É o que eu tô falando, tá dando uma louca aí no corpo das pessoas, porque a gente está se alimentando de muita coisa que a gente nem sabe. Mas vamos lá. Presta atenção. Eu tô falando aqui porque esse número é regente do anticristo, 666. Vai ser grande homossexual, vai unificar a moeda. Você sabe o que é isso, não? Vai ser uma moeda só. Tem várias, hoje já tem moeda aí que eles estão querendo unificar. Tem a criptomoeda, tem a... É criptomoeda e tem a outra aí. Bitcoins. Eles estão querendo... Moeda virtual, eles estão querendo o quê? Unificar. Hoje, não sei se você sabe, mas hoje eles estão querendo eliminar o quê? Os bancos físicos. E hoje você já pode abrir uma conta que é virtual. Você não precisa ir no banco. Sabia disso, não? Então, olha só, cheque virtual, tá tudo se tornando virtual. Então, é muita coisa que está acontecendo. E tudo isso é o espírito do anticristo, que está trabalhando para que isso aconteça. Agora, irmãos, deixa eu colocar uma brasa na cabeça de vocês. Porque a gente aprendeu, e aí eu falo para a Mancida isso direto, e eu falo para a Mancida, o pastor Samuel, ele fala a mesma coisa. Deixa eu falar algo para vocês. O anticristo, ele vai ser anti quem? Anticristo? Mas Cristo vai estar aqui? Não. Anticristão. Cristão é o quê? Como que chama? Como que é a etimologia da palavra cristão? Alguém sabe? Pequenos cristos. Então, o anticristo, ele vai ser anti os pequenos cristos. Tá. Posso colocar a brasa na cabeça? Posso fazer você pensar um pouquinho?
Tá, se ele vai colocar brasa na cabeça, como que a igreja vai ser arrebatada antes? Vamos parar, presta atenção. Olha só o que eu estou falando. O que que a gente aprendeu desde cedo? Que a igreja vai ser... Não, eu acredito no arrebatamento, mas ele não vai ser um arrebatamento... É um arrebatamento assim, que vai acontecer, mas não do jeito que tanto se é falado. Presta atenção. Vai haver o arrebatamento. Aí tem gente que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e vai seguindo aí que tem várias linhas da questão da tribulação. Mas eu pergunto, se a pessoa é um pré-tribulacionista, ela acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do advento do anticristo, antes da grande tribulação, porque assim, o anticristo, o que vai acontecer? Ele vai reinar há quanto tempo? Vamos colocar, que a Bíblia diz, quem sabe? Que 1000 anos, irmão? Ô, louco, você reinar 1000 anos, a gente tá perdido. 7 anos. 3 anos e meio de paz, é o que a Bíblia diz. E 3 anos e meio de grande tribulação. Tá? Olha só, eu estou falando isso porque eu preciso falar isso aqui. É um preparatório. Aleluia. 3 anos e meio de paz, tudo lindo e maravilhoso. Ele vai ser carismático, ele vai ser comunicativo. E gay tem isso mesmo, né? Ele é carismático, comunicativo. Claro que não vai ser esses gays também aflorado, não. Vai ser uma pessoa polida, tá? Polida. Tá cheio de homem casado hoje em dia que ele tem ato sexual com outros homens. É o que mais tem. Então, assim, vai ser um homem polido, carismático, comunicativo. Uma pessoa influente, de liderança, é assim que ele vai ser. Agora, veja só, ele vai ser uma pessoa que vai promover essa aparente paz, vai unir nações, vai unir pessoas, vai unir países, mas depois ele vai se revelar. Depois de 3 anos e meio, ele vai se assentar no templo, coloca aí, o que eu vou falar aí, construção do 3º templo. Tá aí, você sabe que os sacerdotes, eles já estão fazendo treinamento em Israel, de sacrifícios, tem tudo isso aí também, tá? Tá lotado de terceiro, que não é o 3º, vamos, é o 4º. O pessoal fala de 3º templo, mas não é o 3º, é 4º. 1º templo qual que foi? Salomão. 2º templo. Tá Jesus, hein? Zorobabel, lá no livro de Ageu. 3º templo. Herodes, nos dias de Jesus, 500 anos depois do templo de Zorobabel, foi reformulado o templo, refizeram o templo, alargaram mais ele, deixaram ele maior. 3º, 4º templo, depois ele é destruído. 70 anos depois da era de Cristo, ele é destruído por um general de guerra chamado Tito, que acaba com tudo. Jesus falou sobre isso. Os discípulos olharam aquilo e falaram, nossa, que coisa linda, que magnitude. Aí Jesus falou assim, tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu não sei que espírito que foi, mas diz a história que chegou uma notícia para Tito que os judeus colocavam ouro dentro das pedras. E aí o que você acha que Tito fez? Revirou tudo, acaba com tudo. Aí ele só deixou uma parte daquele muro e falou assim, não, quando chegou naquela parte ele falou assim, não, deixe isso aí para gerações futuras se aterem. Essa parte a gente chama de Côtel, que é o muro das lamentações. É um resquício também do templo de Salomão. O que as pessoas fazem no Côtel? Oram. Por quê? Ali é um resquício também do templo de Salomão, porque lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor disse, olha o que ele disse, meu povo se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra.
Então, olha só. Então é o quarto templo. Ele vai entrar nesse quarto templo e vai se proclamar como um Deus. Aí começa o problema. Ele vai vir, ele vai começar, na realidade, a criar privações. Tudo vai ser privado. Se não tiver a marca da besta, e a gente já está sendo privado de muitas coisas, percebe? O espírito dele já está operando faz tempo. Você tem, é obrigatório. O que é obrigatório? Vacinação. O que é obrigatório? Votação. Tem várias coisas que são obrigatórias, que não precisava. Outra coisa que é obrigatória também. Você tem que ter um CPF, tem que ter um RG, tem que ter um título de eleitor, tem que ter tudo. Você está no sistema. Por quê? É isso aí. O propósito é esse, monitoração. Você vai ser monitorado. Querem colocar tudo isso aí dentro do chiquezinho. Mas escuta, ele faz isso. Aí eu pergunto, se ele é o anticristo, o anti os pequenos cristos, como que a igreja vai ser arrebatada antes? Ele vai se opor a quem? Que povo? Que ficarem. O povo que ficou está preparado? Já ficou porque estava despreparado. Vamos colocar. Se ficar... Não, eu vou colocar aqui como teoria, tá, irmãos? Mas vamos colocar, analisa comigo. Se ficar, está preparado ou despreparado? Despreparado. Não, 144 mil são judeus, não tem nada a ver com a gente. Nem testemunha de Jeová também. 144 mil selados são homens que não tiveram relações sexuais com mulheres. Provavelmente eles vão ser eunuco por natureza. E eles não vão ser eunucos. O que é um eunuco? É um homem... pode ser castrado ou não. Estão por aí. Estão espalhados. Não, presta atenção. Eles estão espalhados, tá? Mas são judeus. São judeus. Não é gentio, irmãos. Desculpa, mas as pessoas confundem tudo. Mas presta atenção. Se é anticristo, ele é anti alguma coisa. Ele é oposição. Irmão, é a mesma coisa de dois times estarem jogando. Forem jogar. Se não tem adversário, ele vai jogar com quem? Com o vento? O propósito dele não existe. Esse é o problema. As pessoas falam, a igreja, ela vai sim ser arrebatada por um momento, mas muito provável no final da grande tribulação, que vai se encontrar nos ares com o Senhor. E outra, deixa eu falar, se eu chegasse aqui, vamos supor que você é novo convertido, eu chegasse aqui e falasse assim para você, irmãos, eu quero dizer para você que a chapa vai esquentar pro teu lado lá na grande tribulação, hein? Desculpa a palavra, mas tu tá ferrado, como diz o pessoal, como diz o carioca, tu tá lascado mesmo, o pau vai quebrar. E vai ser coisas descendo do céu, coisas subindo da terra, vai ser tsunami, vai ser vulcão entrando em erupção, vai ter de tudo. Se eu falasse isso para você, você ia entrar para essa religião? Você ia entrar para essa religião? Irmão. Aí como que se conquista adepto? Fácil. Pare de sofrer. Pare de sofrer agora. Eles conquistam. Aí se criou uma doutrina do arrebatamento que é parcial. É uma verdade, mas não do jeito que é falado. Irmãos, onde você vê na Bíblia Deus, por exemplo, Daniel, Deus não permitiu ele entrar na cova ou Deus livrou ele na cova? Ai, que legal vocês... Sadraque, Mesaque e Abidnego, presta atenção, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus livrou eles da fornalha ou na fornalha?
E você acha que você também vai ser livre assim? Não vai acontecer nada, irmão? Hoje, hoje, a gente deixa de passar por situações? Irmão, a gente passa por tudo, mas Deus nos livra. É diferente. A gente passa por lutas, a gente passa por batalhas, a gente passa por privações, a gente passa por guerra, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Deus nos livra. É diferente, é diferente. Aí é óbvio, quando a gente aprendeu assim, eu também aprendi assim, irmãos. Mas eu estou falando para vocês entenderem. Para que serve anticristo se a igreja não vai estar aqui, irmãos? Para que serve? Se ele é anticristo, ele vai ter que se opor a alguma coisa. Ele vai se opor a quem? Ao vento? Olha, a igreja foi arrebatada, eu vou se opor, não sei a quem, mas vou se opor. Porque quem não se opor a ele vai receber o quê? A marquinha. Né? Vai receber uma marca. Agora, você tem que começar, pensa no que eu estou falando, irmãos. Pensa, porque a gente tem que raciocinar. Será que eu estou falando tanta besteira assim? Pode falar, irmão. A gente, como igreja, a gente tem que procurar essa maturidade, porque a gente começa a ver assim, Sadraque, Exato. Foram livres, mas na verdade, o viver deles já era Cristo. E nós muitas vezes a gente está se ouvindo, a gente está, mas a gente não tem essa maturidade. Às vezes eu costumo falar assim, a gente fala assim, eu sou disposta a viver, a morrer por Cristo, mas uma perseguição que tem na igreja, desse tamanho assim, a gente já não quer mais na igreja, já se afasta de Deus. Verdade. Então a gente tem que buscar essa maturidade, Senhor. Irmãos, eu quero ainda dar esse curso para a gente, falar sobre Apocalipse e preparar vocês, todos nós, eu também, porque nós temos que estar preparados para o Apocalipse. E hoje em dia as pessoas não estão preparadas. Elas estão achando que assim, tudo vai ser lindo e maravilhoso, tá? E que Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a igreja, ela não vai passar por nada. E eu vou falar algo para você. É muito provável, escute isso, que a gente vai enfrentar, como já tem enfrentado muitas situações. Olha para a tua vida. Tem muita coisa que você tem que enfrentar e enfrenta dia após dia. Só que é na situação que Deus te livra. É na situação que Deus te guarda. É na situação que você vê a mão de Deus. Então, se criou uma doutrina aí, que é uma doutrina, na realidade, que não tem uma realidade espiritual. Não existe anticristo se... Para que anticristo se não existe pequenos cristos mais na Terra? E quem ficar, irmão, vamos colocar dentro desse princípio, quem ficar, já está tudo torto. Todo filme que você assiste, né, de arrebatamento, aí tem pastor que ficou, tem irmão que ficou, tem não sei quem que ficou. Não é verdade? Mas eu estou te falando que a gente vai ficar aqui, escute isso, e aqui as pessoas vão ser provadas pelas situações que vão acontecer. E aí, irmão, é onde que as pessoas que a Bíblia diz assim, aos que, o que a Bíblia diz? Vencerem, perseverarem. Se para mim vencer alguma coisa, é porque eu vou ter que enfrentar alguma situação. Ele volta bem no finalzinho da grande tribulação. Ele volta, mas também quando ele volta para, aleluia, para acabar com, irmão, com o sopro da boca dele, vai dissipar tudo. Olha que coisa poderosa, hein? Já pensou? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Monte da Oliveira, ele está de frente a um cemitério. Não sei se eu já falei isso para vocês. De frente ao cemitério existe uma porta. Ela se chama Sha'ar Harahamim, a porta dourada. É uma porta gemelar. Ó, presta atenção, isso é profético para a sua vida. Essa porta existe até a gente vai para Israel, você crê? Vou profetizar de novo, nós vamos para Israel. E nós vamos ver essa porta, vamos poder
Vamos chegar perto, assim, perto que eu digo um pouco distante, porque ela tem um cemitério, não pode entrar. Mas existe uma porta, é uma porta gemelar, ela foi lacrada por um turco muçulmano chamado Saladino. Coloca isso aí. Coloca aí. Turco muçulmano Saladino lacra a porta dourada. Ela foi lacrada porque ele ouviu falar que o Messias seria nazireu. Como nazireu, não pode beber bebida forte, não pode passar navalha no cabelo e não pode tocar em morto. Saladino. Aí sabe o que ele fez? Em frente à porta, lacrou a porta e colocou um cemitério na frente. Porque ele diz assim, ele nunca vai poder passar por aqui, afinal de contas, ele é um nazir, ele é um nazireu não pode tocar em morto. Eu vou falar algo para você, o ímpio acredita mais nas profecias do que a gente. Jesus falou, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar. Aí Tomé chega, eu só acredito se eu colocar a mão no buraquinho, né? E Jesus falou o tempo todo, vou morrer, vou ressuscitar. Herodes acreditou mais do que os próprios discípulos que andaram com ele 3 anos e meio. Então, irmão, acredita no que Deus fala para você em nome de Jesus. Aí Saladino vai lá, lacra a porta, porque nos dias de Jesus, essa porta era aberta. Escute, está lá em João capítulo 5. Escuta isso, essa porta está em João capítulo 5. Tinha festas em Israel, Páscoa, Shavuot, Pentecostes, Sukkot, Tabernáculo, eram as 3 festas principais. A multidão era muito grande em Jerusalém, fervilhava naqueles dias, e aí todo mundo queria passar pela porta da honra, todo mundo queria tocar no batente da porta, beijar a porta, por isso que judeu, quando sai de casa, ele beija mezuzá, lembrando como era nos dias de Jesus, porque eles beijam o batente da porta, olham para os céus e diziam o seguinte, um dia o meu Mashiach, o meu Messias vai passar por aqui. Então, Jesus, na realidade, passou por aquela porta muitas vezes, mas lá em João capítulo 5, estava todo mundo, né, achando que ia passar pela porta da honra. A porta dourada era a porta da honra, a porta da glorificação, a porta da exaltação. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai pela menor porta que existia. Jesus vai pela porta das ovelhas. Coisa tremenda, hein? Aí o que Saladino faz? Descobre a profecia, ele é nazir, não pode tocar em morto, vou lacrar essa porta, porque eles dizem que o Messias deles vai vir por ali, passar por ali, e vou colocar ele num cemitério de frente, porque ele não pode tocar em morto. Só que Saladino errou no seu credo. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, depois desses 7 anos, sabe o que acontece? Olha só, ele pisa no Monte das Oliveiras, há um grande terremoto, o monte se divide ao meio, olha isso que tremendo, abre uma porta até a porta dourada, um caminho na realidade, um caminho até a porta dourada, os mortos ressuscitam e Jesus passa pela porta dourada de qualquer jeito. Diga assim comigo, não tem jeito. A palavra de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Você crê nisso? Será que você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Ei, deixa eu falar algo aqui que o Senhor está mandando dizer. Está cheio de Saladino querendo fechar a tua porta. Está cheio de Saladino querendo criar cemitérios na sua vida. Está cheio de Saladino querendo te fazer acreditar que não vai acontecer nada. Mas eu quero dizer para você, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, custe o que custar, venha o que vier em nome de Jesus. Quando acontece isso, irmão, Jesus já vai para a batalha de Armagedon, desbaratina o adversário, ali vai começar um reinado de 1000 anos. 1000 anos. Alguém diz, pastor, por que 1000 anos? Hã? Sim. 1000 anos, irmãos, 1000 anos de reinado. Você sabe o que é reinar com o Senhor 1000 anos? Que glória, né? Vai ser algo tremendo. Nessa questão, os santos, muito provável que nessa hora são arrebatados, ficam nos ares e se encontram com o Senhor.
nós vamos se encontrar com o nosso Senhor. Vocês creem nisso? Tá? O anticristo vai ser fichinha depois. Mas ele vai perseguir o povo de Deus. Ele vai perseguir. Então isso é fato. Amém? Eu fiquei só nessa parte aqui hoje, mas tudo bem. Irmãos, eu já vou encerrar, mas deixa eu falar algo para vocês. A gente tem que se preparar para o que está por vir, irmãos. As pessoas não estão preparadas. Lamento dizer, como a irmã Cida disse, hoje em dia, o irmão da igreja não olhou para minha cara. Né? Você é da igreja. A gente fica preocupado com tantas coisas bestiais, supérfluas. E tem tanta coisa que ainda vai acontecer, irmão. Tem tanta catástrofe que está por vir. E as pessoas... Você já parou para pensar? Você viu o tsunami que teve? Foi na Indonésia, não foi? Foi Indonésia? Foi Indonésia, né? Você viu o que aconteceu lá? Quantas pessoas, mais de 200 mil pessoas, se não estou enganado, morreram. Irmão, você já parou para pensar? Vai ter um tsunami de mais de 100 metros de altura. Esse tsunami, ele vai chegar em São Paulo. Eu tenho que fazer os cálculos, mas depois vocês me cobram. Se eu não estou enganado, é 90 metros, eu não lembro agora. Não lembro, me corrija. Mas a diferença é de 10. Ele ainda chega a pegar muitos lugares da região. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele está repleto de vulcões. Vulcões. Que está adormecido. Mas tudo que está adormecido, chega uma hora que desperta. Tem vulcão. Em Ribeirão Preto tem vulcão. O quê? O que mais tem é vulcão. É lógico. É o que eu estou falando. Eles não vão falar, olha, nós temos vários vulcões no país. Como que o povo ia ficar? Eles não vão falar sobre isso. Eles não vão trazer notícias catastróficas. Só vai falar alguma coisa quando vai ser o estado final. Já para morrer mesmo. Aí eles noticiam, né? Mas tem muita coisa que vai acontecer. Então, assim, o anticristo, o espírito dele, ele está regendo tudo isso daí. Porque está tudo ligado ao anticristo, porque é ele que vai operacionalizar tudo isso daí. Eu creio que o anticristo já está aí. Para não falar, a senhora lembra daquela revelação que Deus deu para a senhora anos atrás? Conta aí para o pessoal. Sabe por que eu também creio nisso? Tem pessoas que são puras nas profecias, a irmã Cida é uma. Tem muita gente que eu não acredito no que fala não, irmãos. Com todo o respeito, tá? Mas a irmã Cida é uma pessoa assim que tem essa pureza na revelação, nas profecias. Eu sei que o que Deus fala para ela é real, é verdadeiro, é genuíno. São poucos que hoje... Tá cheio de gente falando que Deus falou e Deus não tá nada daquilo, tá? Mas fala aí aquela questão que Deus falou para a senhora quando a senhora estava no carro. Não lembra? Vou falar. Na época, eu tava no ministério também. Aí um dia a irmã Cida, eu estava na casa dela, tinha mania de ficar lá, ficava conversando com a Amanda, a gente ficava direto na casa da irmã Cida. Aí um dia ela chegou toda feliz. Nossa, Rô, Deus estava falando comigo no carro audível, e o Senhor estava falando comigo, e o Senhor falou do teu ministério, o Senhor falou também, Rô, que o anticristo já está aí, e que a moeda única já está em formação. Isso, irmãos, não faz muito tempo já, não faz muito, mas faz uns 2009 para 2010, estamos em 2019. Se já estava lá, pensa agora. Eu guardei isso. Isso é uma coisa. Por quê? Por Espírito Santo fala. E Deus falou, ela falou para mim. Deus estava falando comigo audível no carro. O Espírito Santo estava falando comigo sobre essas questões, sobre outras questões também. Então, assim, por algumas informações que a gente tem, e a gente vê literalmente esse negócio de bitcoins, fala aí, qual que é os que tem bitcoins? Tem outro também, está muito falado, que eles querem fazer o quê? A unificação dessas moedas, criptomoedas,
E tá uma coisa assim, uma febre, né? O pessoal querendo comprar, um negócio assim. A gente está vendo que a cada dia isso tá se formando. Então o espírito dele está aí. Mas eu já acredito que é muito provável que ele já tenha nascido. Muito provável. Isso aqui, uma teoria rogeriana. Sim, então. Eu quero depois, no futuro, a gente falar muito sobre isso. Tem muitas coisas assim que a gente precisa falar aos pouquinhos. Em Gênesis vai dar para falar bastante coisa, mas tem coisas que para a gente entrar fundo. Pastor, como que eu vou sobreviver à grande tribulação? Você sabe? Você sabe como você vai vencer o anticristo? Precisa saber. Não, tem vários aspectos que a gente precisa aprender e as pessoas não entendem, tá? Mas ele é o espírito dele que está regendo esse mundo, irmãos. Todos os espíritos são subordinados ao espírito do anticristo. Todos. Porque é ele é o Mashiach Sotã, ou seja, o anticristo. Ele é um Cristo invertido, oposto. As religiões do mundo falam dele. Quem viu aquele vídeo que eu mandei da Gisele Gucci, que ela fala sobre que a nova era chama esse anticristo de como? Que ela fala lá. Não. Que tem até um filme, que eu sempre falo aqui. Avatar. Então ele tem vários nomes. Avatar. Não é que é avatar do filme, tá? Mas ele é um mestre. O avatar, geralmente, eles chamam de mestre. Então, ele tem muitos nomes. O espírito dele já está operando. Agora, ele vai vir fisicamente. Eu creio que ele já está aí. Eu creio. Os sinais estão aí. Também. Tem várias coisas. Tem muita coisa para falar. Não dá para falar assim. Agora, a gente tem que se preparar, irmãos. Porque o espírito dele está regendo, esse número 666 está regendo, é o número 6, rege tudo na vida do homem, tudo é regido pelo número 6, inclusive esse número 666. Então a gente tem que se preparar para aquilo que está por vir. As pessoas hoje estão muito supérfluas no evangelho, é muito, desculpa a expressão, como diz o pessoal aí do mundo, é muito mimimi, né? É muita coisa pequena, as pessoas estão potencializando muita coisinha pequenininha e elas não estão buscando a presença do Senhor para vencer o que está por vir. Porque a gente só vai vencer através da presença do Senhor na nossa vida. É só com a presença dele. Tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Espírito Santo, me traga a revelação de tudo aquilo que nós temos aprendido nesse tempo, que não seja meras palavras, mas que eu possa passar pela revelação que vem do Senhor. Te dou graças por mais uma aula e me ajude a entender, a compreender, em nome de Jesus. Amém? Irmãos,